Olá pessoal, então sejam muito bem-vindos ao Treino com Estratégia. Então hoje é o nosso segundo episódio e a melhor coisa que a gente pode fazer hoje é falar sobre alimentação, porque ela caminha muito com o treino. E não tem ninguém melhor do que a melhor pessoa, a melhor nutricionista de Porto Alegre, região metropolitana do Rio Grande do Sul, presente aqui na Atmosfit, Gisele Silveira Nutri. Olha que honra, com uma apresentação dessas, até fiquei nervosa agora, gente. Muito obrigada, é um prazer, né, Lucas, estar aqui. Aí temos uma parceria de velha, Já faz né? tempo Acho que já. vamos abafar o tempo, mas faz anos já, né? Muitos pacientes aí em comum. E é uma honra a gente trazer aqui um pouquinho de informação. Eu sempre digo que essas informações, elas sempre aumentam o nível de consciência de quem nos assiste, de quem, né, daqui a pouco, não só dos nossos pacientes, dos nossos clientes, mas da população em geral, né? E isso salva, a informação de qualidade salva as pessoas. Hoje, até conversando sempre com a Gia, assim, a gente fala, a gente não pode perder ali para os blogueiros, para as pessoas que não têm informação, que não têm a parte técnica, por falta de tempo nosso de expor nossa opinião, falar sobre esses conteúdos, né? Sem dúvida. Então, assim, nada melhor do que a gente começar falando hoje um assunto muito importante, que é os erros que atrapalham na alimentação para quem aí começou a treinar ou já treina. Então, a gente fez várias perguntas e separamos conteúdos que as pessoas me mandavam. Lucas, a Gisele vai aí? Eu vai. Cara, então pergunta isso para ela. Eu falei, tá, vou anotar junto aqui e a gente vai fazer tudo isso. Então, Gi, primeira coisa, por que o treino e a alimentação, eles precisam andar juntos? Vamos começar por essa parte aí. Gente, assim, eu tenho uma fala... Bom, eu sou nutricionista funcional há mais de 20 anos, 20 e alguns, tá? E eu tenho uma fala, e essa fala cada vez tem ficado mais intensa pelo público que eu atendo. Hoje, com um foco muito em saúde da mulher, atendo homens também, mas trabalhando muito com saúde da mulher, que treino é remédio, tá? Treino é remédio. Não tem. Ai, não gosto, aprende a gostar, vai sem gostar. Treino é remédio. E a alimentação é combustível, né? Então, assim, não existe a possibilidade, se você que está me assistindo, se você que está aí nos vendo, de querer ter qualidade de vida, longevidade e achar que você vai ficar parado, que você não vai treinar, que você não vai ter horas da semana reservadas para fazer atividade física. Porque eu acho que um ponto super importante a gente tem que levantar. Na história da humanidade, a gente não era sedentário. A gente se tornou sedentário com a industrialização. Que ótimo, trouxe conforto, trouxe uma série de benefícios, mas trouxe junto um aumento gigante das doenças crônico não transmissíveis, né? Infarto, AVC, câncer e tudo mais. E todas essas doenças passam pela questão da alimentação e passam diretamente pelo sedentarismo, né? E eu digo, hoje eu treino constantemente, né? Aposto que eu estou na academia, muito mais até pela minha saúde mental do que pela minha saúde física. Com certeza, com né? certeza. Porque treino é saúde física, é saúde mental, é saúde emocional, é tudo isso. Então, eles têm que andar juntos, né? Hoje, muitos dos nossos alunos, e quando a gente montou a Atmos, já falei isso no episódio anterior, a gente fez muito pensando exatamente nisso, do bem-estar da pessoa, de não ser só aquele negócio, chega, treina, não. Aqui a gente já pensa já mais nessa parte do acolhimento, né? E como tu falou do combustível, tem uma frase que eu gosto muito, que o carro, né, é a mesma, tipo assim, treinar sem alimentação é que nem tu acelerar um carro sem combustível. Então, Exato. tu vai acelerar o carro sem combustível, cara, uma hora ele vai falhar. Exato. Então assim, tu vai levar, mas não vai adiante há muito tempo, entendeu? E quantas vezes, né, no trabalho que vocês fazem, que é um trabalho super individualizado, a potência do resultado, a potência da melhora, a mudança física poderia ser otimizada se a pessoa estivesse escolhendo melhor seus combustíveis. Muito, muito, muito. E é um dos grandes problemas, né? Até queria te perguntar, muita gente às vezes treina bem, tá, Gi? Eu chego aqui no estúdio, eu vejo treinando pesado, faz negócio, mas aí aquela pessoa não emagrece. E ela não emagrece porque ela não se alimenta bem. Então, tipo assim, por que essa pessoa ela não consegue ter o resultado junto se ela não fazer alimentação? Vamos falar de composição corporal, né?
Vamos falar de redução de medidas, de definição, de ir lá e fazer um braço e você vê o resultado, né? Esse músculo muitas vezes está ali, tá? E tu vê na questão força, tu vê na questão da evolução de carga. Só que existe nesse indivíduo uma capa de gordura que também está ali. E que muitas vezes, né, nessa ideia que as pessoas têm, ou que elas veem a blogueira ou a influencer com alimentação, mas a influencer treina 4 horas por dia, né? Treina, é maratonista. A pessoa ela tem tempo para isso, né? Ela vive disso. Diferente da relação da grande maioria da população. Exato. Né? E aí existe um superávit calórico. As pessoas comem, né, com a ideia, eu brinco assim, tá, mas tu tá em premonição, tu tá comendo pro treino que tu acha que tu vai precisar tudo isso. E, na verdade, o comer para o treino, acho que a gente vai falar sobre isso, estou me adiantando aqui, mas o comer para o treino, eu acho que primeiro a necessidade tem que vir lá do treino. Tu não precisa ir super alimentado para esse treino. O treino é que vai te mostrar a falha daqui a pouco, o momento que tu aumenta a carga, o momento que tu não consegue terminar um treino bem feito, é a hora que tu tem que ver que tu precisa aumentar. E aí tu vai falar assim, acho que agora eu vou ter que chamar de novo a Gisele pra ver Exato. assim, mas eu tô sentindo que eu tô começando a enfraquecer, então é porque o Lucas aumentou o treino. Exato. Então eu vou mandar uma mensagem lá pra Gisele. E aí eu vou rever a dieta, Beleza. Eu vou rever o esquema. E não, eu digo, gente, parece que a gente está sempre se antecipando à fome, se antecipando à necessidade do treino. E isso conta muito também a relação de ter o acompanhamento com a nutricionista, né? Porque senão acontece muito que eu vejo, e tu mais ainda, é a questão que a pessoa que vai uma vez no ano, ou às vezes ela vai uma vez, ganhou a dieta e ela, tá, agora eu tenho isso aqui pro resto da vida. E aí a pessoa muda. Lucas, vou te fazer uma pergunta. Ele que tem que me entrevistar, mas eu vou entrevistar. A gente só se torna bom naquilo que a gente faz repetidamente. É ou não é? Sim, com certeza. Um aluno que chega aqui, a primeira aula ele está todo travado, todo torto, fazendo as coisas erradas. Na 10ª aula ele está outra pessoa. Sim. Sobre alimentação é a mesma coisa, sobre hábito saudável é a mesma coisa. Você tem que treinar aquilo, você tem que fazer aquilo virar rotina, virar hábito. E aí essa ilusão, eu vou e pego uma folha, não é sobre isso. Né? Eu não entrego dietas, eu entrego estratégias. Tu pode pegar a melhor estratégia do mundo. Se a pessoa não fazer e não ter o hábito, ela não e não tiver, e não construir o hábito, e não reavaliar, e não ver se aquele corpo conseguiu ganho de massa muscular, conseguiu perda de gordura, não adianta, né? Tá. E dessas pessoas que treinam, que começam a treinar, qual que é os 3 maiores erros que alguém, quando começa a treinar, que chega lá para ti, mas eu já treino, eu já estou fazendo isso e eu acho que eu me alimento bem. Qual que é o maior erro, os 3 maiores erros que tu nota, assim, que chega para ti lá? Sabe que um dos maiores erros é as pessoas não saberem qual é a própria composição corporal. Tá? O que a gente não mede, a gente não controla. Isso tanto para alimentação quanto no peso corporal, né? Quanto na composição corporal. Isso. Então, hoje pela manhã eu atendi uma menina, vou trazer aqui um estudo de caso, e ela disse, eu sou super musculosa. Tá? E ela realmente tinha um volume muscular, tem um biotipo mais musculoso e tal. Eu disse, não, tudo bem, a gente vai fazer avaliação por DEXA, avaliação por bioimpedância e avaliação por dobras cutâneas. 3 formas, DEXA, padrão ouro, bioimpedância e dobras. O DEXA dessa menina, que acreditava que estava super musculosa, dessa mulher, ela tinha 30 anos, era 42%. Nossa, muito alto. Então, tu entende? A estratégia dela mental, e eu precisei provar, porque eu sabia que eu tinha que primeiro transpor, ela tinha que se conhecer. Sim. O volume da coxa que ela tinha, que ela acreditava que era só músculo, tinha gordura ali. Era muito mais gordura do que volume muscular. Então, acho que o primeiro erro é você não saber onde você está. Tá? É você não se avaliar de tempos em tempos. E isso é uma coisa que eu falo, e eu sei que vocês têm um trabalho super individualizado. Várias vezes eu chego com alunos que têm atendimento e as pessoas nunca fizeram uma avaliação. Sim. E eu digo, como é que vocês estão vendo se está funcionando? Mas né? Acontece direto aqui. Aqui no estúdio aqui a galera chega, cara, a gente passa por avaliação antropométrica, faz tudo assim. E aí a gente chega e as pessoas,
mas eu nunca tive isso numa academia. Ou até mesmo, eu treinava com um personal trainer e ele nunca fez esse treino comigo. Uma coisa bem simples que é a parte de mobilidade, mas a parte de mobilidade articular, cara, as pessoas são travadas. Aí ela, mas eu não consigo fazer um agachamento direito. O problema não é a falta de força que ela tem. É a falta, às vezes, de mobilidade articular, de uma ativação muscular. Ontem eu estava com uma menina que eu fui fazer a avaliação dela, e aí a gente também faz questão postural. E aí ela dizendo pra mim que treinava com personal e que ela botava 300 quilos no leg. E eu, nossa, bastante peso. E ela... Mas eu sentia muita dor. Mas eu sabia que dava pra botar mais peso. Aí eu, mas você tava com dor, tu falava pra ele? Não, ele dizia que era pra tocar. Daí eu comecei a avaliar e fui ver o porquê. Ela tinha uma rotação de quadril. Então, é óbvio que ela, por ter os membros inferiores maiores, mas ela ia conseguir botar mais força. Mas ela sentia dor. E o cara nunca analisou, nunca fez uma avaliação nela, postural e nem nada, para saber que ela tinha uma rotação de quadril. Então, ela ia sentir dor no quadril e, lógico, na lombar também. Exato. E eu acho que essa falta de avaliação e essa falta das pessoas saberem se conhecerem, você entende? Com certeza. Ter essa noção, qual é o seu percentual de gordura. A gente sabe, recentemente, a questão do IMC caiu por terra. Não que ele não valha mais, que ele não tenha validade nenhuma, mas caiu por terra. Porque hoje o mais importante é você saber a composição corporal, saber do que seu corpo é feito. E aí, composição corporal, quanto de gordura, quanto de massa magra, quanto de massa óssea, quando a gente faz um exame como o DEXA e tal. E isso é importante porque eu penso, e eu trabalho muito com a questão além da estética, né? Muito mais além da estética. Eu penso hoje, eu treino, né, aqui depois dos 45, pensando como é que eu quero estar aos 65. Então, eu penso no meu tecido muscular, eu penso no meu tecido ósseo, eu penso na minha articulação. E principalmente saber carregar as sacolas do mercado, né? As sacolas do mercado que eu postei ontem, que tinha ali, era só carne, um monte, e não tava o carrinho lá embaixo, eu tive que carregar no muque. Eu disse, gente, vocês acham que a gente treina para o braço? Isso, né? Não, a gente treina para isso aqui. O treino, ele tem essa... As pessoas buscam treino por questões estéticas, mas ele tem muito mais do que a questão estética, essa necessidade funcional. E tu vai dar valor, na parte da velhice, né? E quando tu começa perde, a faltar, perde, né? E quando tu perde. E a gente, eu que trabalho com obesidade, não é só o paciente acima de 65 que vai perdendo essa mobilidade. Hoje eu atendi uma paciente que perdeu 26 quilos e ela se emocionou hoje quando ela me contou, eu até fico emocionada também, ela me disse assim, Gi, eu não conseguia me abaixar para amarrar meu cadarço, porque o volume da minha barriga não deixava eu chegar até o meu pé. Sim. Eu precisava que o meu filho amarrasse meu cadarço. Olha o nível de limitação que é a questão da obesidade. Eu vi um caso parecido também com um aluno nosso, que ele dizia assim, que ele ia dirigir, quando caísse alguma coisa, a chave do carro, assim, alguma coisa no tapete, ele parava o carro, descia do carro para pegar, ou quando ele chegava no local lá, ele descia, daí ele conseguia, porque ele não conseguia se abaixar devido à medida da barriga ser ser muito alta. A perda de mobilidade, né? É uma coisa incrível. E às vezes não precisa ser uma obesidade. Se ela for uma obesidade mais central, mais o formato maçã, né, que é a principal que a gente pega, as pessoas perdem mobilidade, às vezes, com 15% acima do peso, tu entende? Não precisa ser uma coisa estratosférica, não precisa estar numa obesidade mórbida, né? Porque fica muito centralizada, às vezes uma circunferência de 110, 115, 120 centímetros, 130, enfim, e isso vai perdendo a capacidade e habilidade de tu te mexer, né? Então, esse erro das pessoas não saberem onde elas estão, primeiro, tá? Esse outro erro das pessoas achar que para fazer um treino de 1 hora elas precisam estar super alimentadas. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Muita gente pergunta sobre a questão de pular as refeições. Qual que é a tua opinião sobre isso? Tipo assim, eu tô de manhã, fiquei na correria, não consegui comer. Aí vai só almoçar. Aí daqui a pouco era para ela fazer um lanche da tarde. Não lanchei, eu treino às 6. Daí já emenda tudo e tá sempre pulando essa refeição. Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que do fundo do meu coração põe um amor nas minhas palavras. Depende. Cada caso é um caso, tá? Primeira coisa, a gente sabe, se o objetivo do indivíduo for aumento de massa muscular, for hipertrofia,
ele precisa estar minimamente alimentado, porque senão ele está perdendo o gás que ele poderia ter naquele treino de hipertrofia. Quando a pessoa está buscando emagrecimento, esse monte de alimentação ao longo do dia, se ela não for muito organizada, às vezes faz mais pico de glicose, de insulina, e essa pessoa acaba entrando naquele círculo vicioso de sempre querer comer mais. E sempre que está beliscando, né? E sempre está beliscando. Então, acho que depende. Eu não vou nem falar que eu acho que é jejum para todo mundo, mas também não vou falar que todo mundo precisa de 5 refeições por dia, porque acho que poucas pessoas precisam de 5 refeições por dia. Tá? Então, acho que depende de cada caso. Mas comer pouco prejudica muito o aumento da massa muscular, né? Comer pouco, não existe aumento de massa muscular. Existe déficit calórico, dificilmente você vai fazer hipertrofia. E uma pergunta que eu recebo muito, tá? Muito. Eu acho que tu mais ainda, né? Para emagrecer, precisa cortar o carboidrato? O vilão lá, amigo. Qual que é a tua opinião sobre o carboidrato aí? Fala pra essa galera. Bom, para emagrecer, você precisa fazer uma estratégia. Você tem que ver. Boa parte dos pacientes que chegam com resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É um aumento considerável da produção de insulina pelo pâncreas, porque você, ao longo dos últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, consumiu carboidrato de forma exagerada. As dietas para corte total de carboidrato, existe uma estratégia só, que é uma dieta mais cetogênica, e que não é a dieta de preferência para começar com nenhum paciente. Agora, organizar esse carboidrato, se você quer emagrecer, você vai ter que organizar. Do jeito que a gente foi nos últimos 20 anos, instigado ao consumo, né? E agora, recentemente, eu fico super feliz, porque aí eu não passo por doida, a pirâmide foi invertida. Sim, né? Graças a Deus, né? Graças aos bons anjos, né? Foi lá, o Trump inverte a pirâmide. A pirâmide foi invertida, porque a gente viu que aquela base da pirâmide alimentar, com 55% a 60% de farinha, de batata, de arroz, gerou o que a gente tem hoje, uma epidemia de obesidade, uma epidemia de diabetes, uma epidemia de infarto, de AVC e de outras doenças crônico não transmissíveis. Então, você não vai cortar o carboidrato, mas você vai reorganizar a forma que você consome, com certeza. E não adianta, né? A pessoa treinar pesado, mas ficar comendo errado durante o dia inteiro, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu treinei bem, daí agora porque eu treinei bem eu vou lá e vou comer mais. Não, né? É que essa compensação ela é muito injusta, né? Principalmente em mulheres, principalmente com fator idade, né, Lucas? Eu brinquei aqui quando eu cheguei, eu disse, gente, eu vou falar aí com a galera quase 50, né? Mas não, o Lucas tem todas as faixas etárias. Mas essa questão que o treino, as pessoas, treinei muito e vou compensar, é muito. Porque às vezes um treino super intenso vai te dar ali 300, 420 calorias de gasto. Tu senta ali, tu faz 1000 calorias com facinho num sushi, né? Uma coisa legal um sushi, que a gente botou... drink e uma sobremesa vai a 1000 calorias. Eu não sei se chegou a ver agora no Instagram, mas que a gente botou, que a galera agora a gente trouxe de fora, né, aqui pro estúdio, a gente é um dos pioneiros, os frequencímetros cardíacos durante o treino. Então, cara, em tempo real, os alunos hoje, eles treinam com os frequencímetros cardíacos, eles conseguem ver na TV quantas calorias eles queimaram, e aí acaba tendo aquele ranking, pontuação. Então isso também foi um jeito que a gente usou de estratégia, né, pra galera poder tá olhando e realmente ver, né, não só o gasto calórico, mas também ver o quanto ele está se desempenhando durante o treino, que zona-alvo que ele está, que frequência cardíaca, consumo de oxigênio que ele está tendo. Hoje a gente conseguiu fazer isso bem legal aqui hoje na região. Isso é excelente. E eu acho que cada vez que a gente possa ter mais parâmetros, né, parâmetros durante o treino, parâmetros de avaliação, o que mais falta para as pessoas é elas se conhecerem. Com certeza. Né? Então, é elas terem noção, assim, poxa, por que eu não estou conseguindo emagrecer? Se eu estou dando tudo no treino, tá, mas será que essa dieta que você está fazendo... Porque, Lucas, agora, recentemente, a gente estava iniciando um processo de grupo, que eu tenho as mentorias de emagrecimento, e quando a gente vê as pessoas ali interessadas, a frase que eu mais escuto, sabe qual é? Mas não tem como, não vai funcionar comigo. Porque nada funciona comigo. Já tentei tudo. Eu já tentei tudo. E aí, às vezes, né, ou eu, ou a equipe, e o que você tentou? Cara, é aquela dieta que se fazia aos 25 anos, tu entende?
É aquela dieta das 2 fatias de pão com queijo branco. Isso não é o fazer de tudo. Isso não é estratégia para o decorrer da vida. A estratégia para uma mulher de 25 é uma, a estratégia para uma mulher que já tem filho, já amamenta é outra, ou que está em puerpério. A estratégia para uma mulher que passou dos 40, que já entrou em climatério, que já tem oscilações hormonais, é completamente outra. E uma coisa que tu falou ali sobre a pirâmide alimentar, que mudou bastante, hoje o mercado também está mudando, né? Tu já notou, até essa semana a gente fez um post falando, a gente foi em frente ao McDonald's gravar, porque as empresas também estão querendo se atualizar. Porque está um nível de obesidade muito alto. Recentemente eu fui para os Estados Unidos e eu visualizei isso. Então é um absurdo. E aí comecei a notar, as pessoas agora, todos os restaurantes estão botando o quanto tem de proteína. Tu olha já nos rótulos, o quanto tem de proteína. Os restaurantes lá, eles estão botando agora, não tem mais o pão, é a salada e a carne. Então eles também estão querendo fazer tudo isso. E também agora, com toda essa nova epidemia, que é a questão das canetas, Gi. Isso é uma coisa que eu vejo muito, tu deve ver também muito, que a galera agora usando caneta doidado, pegando de tudo que é lugar, comprando na loja de roupa, as pessoas estão comprando caneta, assim, trazendo do Paraguai de todos os lugares. E qual que é a tua opinião sobre isso? Deve ver muito isso lá no consultório, né? Bom, eu atendo uma série de pacientes que estão em uso, tá, as medicações. A primeira frase, né? Eu não sou contra o uso das medicações. Eu sou contra você achar que só usar o remédio para uma doença que é complexa, que é a obesidade, e a obesidade tem vários graus, tá? Então, assim, a obesidade é uma doença multifatorial, ela é uma doença ambiental, ela é uma doença metabólica, comportamental. Então, são várias facetas. Só tirar sua fome e você não mudar o estilo de vida é chover no molhado, tá? É mais um ciclo da frustração. Você vai emagrecer, você vai parar as canetas e você vai engordar. Porque o que faz você estar acima ou estar no peso adequado são todas as suas escolhas, né? O tratamento da obesidade, do excesso de peso, do aumento de um sobrepeso, na verdade, é uma mudança do estilo de vida. A obesidade é uma doença da era moderna por causa do estilo de vida das pessoas, né? Então, assim, eu não sou contra, eu só acho, primeiro, essa loucura que tá... Ele tem que ser um aliado, né? Ele tem que ser um aliado a uma mudança e a um processo, tá? Eu atendo pacientes que, mesmo em uso, me dizem, mas não emagreci nada esse mês. Tá, mas e o resto? Tu dormiu? Tu comeu? Tu tirou a bebida alcoólica? Tu fez exercício? Mas eu já estou pagando tudo isso. Eu achei que era milagre, eu achei, mas é que o milagreiro, ele não tá trabalhando, né? Então, assim... E a pessoa quer usar um mês, aí ela fala da caneta, mas eu usei um mês e não dei resultado. Exato. Cara, a caneta, ela é a cereja do bolo, assim, ela vai te ajudar a impulsionar naquele primeiro momento, ela é muito boa. Só que tem que ter o acompanhamento. Tem que cuidar da massa muscular. Fazer o exercício, porque uma coisa também que eu notei muito aqui no treino, Gi, que tem médicos e médicos, mas tem muita gente que acaba querendo só usar a caneta ou não entra com uma reposição hormonal e a massa muscular ela vai embora ou não alinha a dieta. E aí, se não alinha a dieta ou não entra com uma reposição junto, cara, a massa muscular vai embora. Eu posso fazer o melhor treino, mas tá indo embora. As pessoas com aquela aparência de derretido, sabe? E, Lucas, existe toda uma estratégia já de suplemento, de organização do intestino, de organização da digestão para pacientes que usam esse tipo de medicação. Então, a gente está estudando já são 3 semestres, eu já fiz alguns cursos, enfim. Por quê? Porque não é a mesma forma de dieta de um paciente que não está usando. Com certeza. Tá? Então, tem uma série de detalhes tão pequenos, que não são tão pequenos assim, que vão otimizar aí o uso da medicação. Porque daí para de comer, as vitaminas todas baixam, e aí tu vai ver o exame de... Aí a pessoa até baixou o peso, mas aí tá assim, anêmica, tipo, a disposição da pessoa tá lá embaixo. E o que a gente tem na questão, até a última medicação, ela tem uma redução de massa muscular menor,
Mas muitas vezes, dependendo do estado que a pessoa fica, da falta de apetite, a pessoa entra num processo de fadiga muito grande e ela não consegue treinar. Sim. E aí precisa ter um ajuste a ponto que ela consiga ter uma ingestão mínima durante o dia, a ponto de fazer suas atividades diárias. Não adianta eu ficar inanição para emagrecer, não treinar, perder tecido muscular. Quem é que sustenta o seu emagrecimento? O que você tem de massa muscular, tá? E aí eu tô aqui, né? A gente está fazendo um podcast dentro do estúdio. Quem vai sustentar o seu peso ao longo da vida é seu músculo. Esquece. O resto, esquece. Se você não tiver tecido muscular, esquece. Você vai ser um magro hoje para ser 10, 12 quilos mais pesado daqui a 6 meses. A gente sabe que o nosso corpo tem uma ação do hipotálamo depois do emagrecimento, reduzindo temperatura corporal, tá? É como se o hipotálamo fosse o nosso organizador. Então, ele reduz a temperatura corporal e aumenta a fome. Tá? Se você não consegue manter massa magra, massa muscular, e aí entra massa óssea também, para manter esse metabolismo mais ativado, tiro no pé. Você vai voltar a engordar. Portanto, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, preste atenção nisso. Com certeza. E essa questão das canetas ali, a galera tem que se conscientizar e principalmente uma coisa que eu vejo, que a galera usou a caneta, a primeira coisa, eles começam a se pesar. Se pesar, se pesar, se pesar, se pesar. E eu uso uma estratégia que eu aprendi contigo, que é a questão, para poder, quer fazer o acompanhamento, pesa na sexta e pesa na segunda. Pesa na sexta e pesa na segunda. Isso foi uma coisa que eu aprendi contigo. O final de semana é deletério. Aí tu sabe se o final de semana que tá jacando ou não. Então eu falo pra galera, cara, não fica ali só vendo a balança, mas também tem que se olhar no espelho. Às vezes tu vai botar uma calça jeans, tá, mas a calça jeans tá mais folgada. Ah, mas eu não tá baixando na balança, tá, mas a calça não melhorou. Aquela blusa não tá mais soltinha. Então tem que começar a olhar não só o peso na balança, porque é aquela questão, né? O músculo pesa mais, né, do que a gordura. Isso, e acho que uma das coisas importantes são as circunferências, né? Por isso que aí a gente volta lá no início do que a gente falou. Exato. A composição corporal. O volume da tua cintura, o volume do teu abdômen, o volume do teu quadril. Agora, por exemplo, se você está perdendo, num caso de sobrepeso, se você está perdendo muito volume da coxa, provavelmente você está perdendo também massa muscular. Com né? certeza. Agora, se você está perdendo mais coxa do que abdômen, pode ter certeza, sua resistência insulínica não está resolvida. Né? A insulina ainda está segurando a gordura daquela região ali, da região abdominal, e aí você está perdendo tecido muscular e não está perdendo a gordura que você tanto deseja. Sim. Gi, teve vários alunos que quando eu falei que tu ia vir aqui, eles... Lucas, pergunta isso para Gisele, pergunta isso. Daí eu anotei, são algumas perguntas bem básicas assim que a galera perguntou, que são dúvidas, eu acho que não só deles, mas no sentido geral. E aí eu vou te perguntando, tu vai me respondendo essas perguntinhas, um bate e volta, tá? Sugestão do que comer antes do treino. A refeição do turno. Por exemplo, se você treina de manhã, você vai tomar o café da manhã. Lembrando, todo mundo que está me assistindo aqui deve ingerir proteína. Se você tem 25 anos, 45, 55 ou 75, ou 15, você deve ingerir proteína no seu café da manhã para saciar, para ter uma alavanca de proteína ao longo do dia. Proteína vem de iogurte, de whey, de queijo, de ovos, de frango, de atum. Não façam cara feia, isso é comida, é proteína, né? As pessoas que viram muita propaganda de supermercado que achavam que café da manhã era pão com manteiga, né? Aí deu no que deu. O famoso cacetinho, né? Né? As pessoas podem ter, se vão treinar naquele turno, um carboidrato, tá? E, gente, eu vou falar para vocês outra coisa. Fruta também é carboidrato, certo? Carboidrato não vem só do pão. Então, fruta também é carboidrato. Ela também vai fazer, né, a glicose que vai circular. Vou contar uma de um aluno meu que eu tinha. E aí eu, cara, tu janta? Ele, não, eu só como fruta. Eu, tá, mas quanto de fruta tu come? Ele, não, eu sento no sofá para ver a novela. Eu encho uma bacia de fruta e eu como todas. Aí porque ela dizia que tinha que ter umas 3 frutas no dia, eu comia até 5 para fazer melhor. E eu falei, cara, tá explicado por que tu não emagrece, né? Exato. Então, assim, tem uma proteína, tem um carboidrato, se é a sua refeição. Por exemplo, se você vai treinar no meio da tarde, seu almoço pode ser o seu pré-treino.
né? Até porque essa ideia que a gente subir as escadas aqui do estúdio comendo não vai ser pré-treino de ninguém, porque o corpo precisa fazer uma digestão. Então, não precisa, principalmente se você quer emagrecer, se você quer definição, você não precisa fazendo uma refeição extra. Você pode usar as refeições do turno como refeições de pré-treino, só ser estratégico. Um almoço que tem uma batata e uma carne é o seu pré-treino se você vai treinar ali 3, 4 horas da tarde. Perfeito. Agora, falando do pós-treino, né? Precisa se alimentar no pós-treino? Depende do objetivo. Então não é obrigatório, então? Não é obrigatório. Se você quer, por exemplo, uma estratégia que eu uso muito no consultório, se você quer hipertrofia, você já está muito próximo do peso adequado e você deseja hipertrofia, um pós-treino é super interessante para uma carga extra de proteína. Agora, se você quer emagrecer, se alimentar no pós-treino, você perde uma janela. Isso acontece muito assim, eu treino de manhã cedo, tá? 9, 10 horas da manhã, eu ainda tô agitada, suando. Ainda. Então, meu corpo ainda está gastando. Se eu coloco comida ali, eu perco essa janela, né? Na verdade, eu já superalimento. Então, se você quer emagrecer... Tua taxa metabólica ela já tá acelerada do treino. Está acelerada. Né? Você não precisa botar comida, né? Você não precisa estar botando esse pós-treino. Então, num emagrecimento, por exemplo, eu não coloco pós-treino. Agora, eu acho super importante uma coisa. Quando a gente traça uma estratégia para uma pessoa, a gente vai traçar a proteína do dia. E a proteína do dia é muito mais importante do que a proteína que você vai ingerir na shakeira quando você está dentro da academia. Tá? O seu músculo ele não cresce com a proteína do dentro da academia. Ele cresce com a proteína que você come ao longo do dia. Eu vi já muito isso, né? As pessoas... Terminou o treino, ele vai correndo, enche de água e começa a chacoalhar lá. Eu tenho uma irritação, porque às vezes você quer servir de água na academia, dá aquela shakeira, daí dá vontade, gente, não é mamadeira, sai da frente. Acho que é na hora, né? E não é na hora, a gente tem uma janela anabólica aí. As pesquisas, elas não são, né, tão certeiras, assim, cada autor diz uma coisa, mas a gente tem uma janela anabólica de 4 a 8 horas, tá? Então, você não precisa consumir no pós-imediato. A refeição que você vai fazer 2, 3 horas depois, ela também vai fazer parte deste combo proteico do dia. Porque a capacidade de fazer músculo precisa do estímulo de força e da quantidade adequada de proteína para esse músculo crescer e de um estímulo também de insulina, né, através de um carboidrato. Mas é no dia. E outra coisa, precisa dormir, né? Quem não dorme não faz músculo. Não, direto. A galera chega assim, mas eu não consigo treinar de manhã cedo, é o único horário que eu tenho, não consigo ir no treino. Tá, mas por que tu não tá conseguindo? Não, porque eu vou dormir tarde. Cara, daí não tem ciclo circadiano. Quem não dorme não emagrece, não faz músculo. Já era. Não tem. A pessoa vai dormir meia-noite lá, quantos picos de melatonina ela vai ter? Dormir é mais importante que o whey protein. Muito. Cara, essa era a minha pergunta depois, né? O whey protein é obrigatório? Foi uma pergunta que eu tive. O whey protein é obrigatório e suplementos são necessários de... Whey protein não é obrigatório. O whey protein... eu derrubei aqui um negócio. Pode deixar. O whey protein é uma forma que eu tenho de bater a proteína. Muitas vezes, dependendo do tamanho, do volume do paciente, se o paciente pesa 70, 80, 100 e tal, se eu colocar aquela proteína toda em alimento, fica um volume muito grande e mais difícil de bater. Então, o whey protein é uma forma prática. Aí é importante que seja uma linha mais clean label, que não tenha tantos ingredientes, que tenham adoçantes adequados, porque senão também o teu whey protein pode estar fazendo desbiose no teu intestino, tá? Então, o whey protein é uma forma que eu tenho de fechar a proteína. Eu não vou comprar, eu não tenho acesso, eu não tenho condições. E várias vezes eu falo isso. Se você não vai comprar um produto bom, é melhor você transformar toda a sua proteína em frango ou clara de ovo, tá? Mas o whey protein é uma forma facilitadora de eu bater a proteína. Tá. Vamos lá. Café ajuda no treino? Essa foi uma pergunta. Café só acorda. Às vezes dá mais ansiedade. Não, gente, café é mental, né? A questão do café é só para você trazer a questão de foco, tá? O café é isso. Ele não vai fazer você fazer mais força. Ele não vai fazer... É que tem uma parte do treino, esses dias eu estava conversando isso até com quem me treina, com o meu personal, que é estado de presença. E tu sabe que eu vou te falar uma coisa muito sincera, eu me dei conta disso
Não faz muitos anos. Porque na vida corrida que a gente tem, várias vezes eu treinava assim, para dar o check no treino. Hoje o meu treino é em estado de presença, sabe? Sabe aquele treino Estar que... 100% presente. Presente, né? É ver qual músculo está doendo, é ver a respiração, é não ficar de conversinha e de não sei o quê. É estado de presença, porque o treino, gente, é o maior relacionamento seu com o seu corpo, né? Então, esse estado de presença, e eu acho que a cafeína pode só trazer essa coisa do foco, mas não vai fazer você levantar mais carga, não. Tem um livro que é bem esse nome, né? 100% Presente, que é do Joel. Sim, ele é muito bom, essa parte de tu estar focado. Semana passada, eu conversando com o Jonas, que é o meu psicólogo, a gente estava falando, né, sobre o único momento que o ansioso ele tem que estar 100% presente é na hora do treino. Isso. Porque se o cara que é ansioso ou que está desatento, e desatender, tipo assim, ficar desatento no momento que ele tá fazendo um agachamento com carga pesada, cara, ele vai se machucar. Exato. Vai fazer uma elevação pélvica com bastante carga, alguma coisa ali, e tá olhando lá o que tá acontecendo com a fulaninha no outro equipamento, vai se machucar. Então o cara tem que estar com o foco ali 100%. E uma coisa que eu recebo muito assim, porque a gente faz o treino aqui no estúdio, né, com os nossos alunos, que é a questão de tempo e eficiência do exercício. E então é 1 hora de treino, mas é 1 hora de treino que tu vai focar e vai treinar. Tem um aluno que fica com o celular aqui. E aí as pessoas, mas é que eu treino, 1 hora acho pouco, porque eu treino normalmente 1 hora e meia, 2 horas na academia. Cara, tu não precisa de tudo isso. E muito do tempo, às vezes, tu perde ali no TikTok, no Instagram, rolando o feed ali, porque tu tá esperando o tempo de descansar. Só que aí o tempo que era para ser um descanso de 20, 30 segundos, se tornou 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Exato, e às vezes 5, né? Que as pessoas ficam conversando e tal. Então, acho que o estado de presença é mais importante do que a cafeína. Mas se às vezes, para acordar, um cafezinho vai bem, né? Vai bom. Eu gosto de café. Eu também. Cheguei aqui e já tomei 2. G, treinar em jejum funciona? Depende do seu objetivo. Se você treinar força em jejum, não acho que tenha muita relevância, tá? Se você vai fazer um treino mais metabólico, mais cardio, se você tem essa habilidade, tudo certo. Agora, se você quer hipertrofia, eu não acho que seja relevante. Tá. Próxima lá. Quem quer emagrecer deve evitar de comer à noite? Quem quer emagrecer deve ser estratégico para comer à noite. O que você faz depois das 6 da tarde determina 60%, 70% do seu emagrecimento, meu querido. As pesquisas mostram que, às vezes, não precisa mudar nem o que você janta, mas se você jantar mais cedo, você já vai emagrecer mais. Então, não é evitar de comer, mas é, sim, não fazer picos de insulina, picos de glicose, que vão atrapalhar, inclusive. Olha que interessante. Dietas que fazem pico de insulina e pico de glicose, eu acompanho alguns pacientes com Libre, né, com aquele medidor de glicose. Esses pacientes têm o sono muito piorado, dependendo de como é a resposta da janta. Sim. Tá? E até porque existe uma briga entre a questão da insulina e a questão da melatonina. E a questão da idade também, né? Porque esses dias ainda brincando, antigamente, tu com 18, 20 anos, tu pode sair, comer um X e ir pra festa. No outro dia tu tá morre, novo. mas tu morre, no né? outro dia tu tá novo. Se eu fazer isso hoje, depois dos 30, cara... Quando tu tiver com quase 50, se tu fizer pior isso, aí. tu vai simplesmente ir pro hospital. Antigamente, vou jantar umas 9h30, 10 horas, tá tudo bem. Cara, se eu janto esse horário, 10 horas da noite, e como comida pesada... Lembra que eu falava pra ti? Muito, muito. A Gisele falava isso pra mim muito, galera, porque eu trabalhava das 6 da manhã às tipo 11h30 da noite. 11h30 da noite. Eu dizia, tu vai morrer, Lucas. E aí eu falei, cara, mas é o momento que a gente tem que acelerar, não adianta. Depois a gente vai colher os frutos. Estamos colhendo, graças a Deus. Mas eu chegava... falava. Orientado eu era, né? Meu papel eu fiz. E aí chegava em casa e queria comer até as paredes. Então, hoje a gente consegue fazer muito mais essa reeducação alimentar, de comer nos horários certos, não dar esse pico de insulina. E eu durmo muito melhor hoje. Não preciso ficar injetando melatonina toda hora para querer dormir e tudo mais. Então, a minha qualidade de vida em relação a aprender a se alimentar melhorou muito, né? Isso é importante, a evolução, né? Processo. Muito. E, Gi, para nós encerrar... Já? Já? Que delícia. A gente tava conversando. Cara, faz só 5 minutos que a gente tá conversando. E a galera vai assistindo e vai falando, né? Que dica que se tu pudesse falar hoje aí pra
3 milhões de pessoas aí, de habitantes no mundo. Que dica que tu daria para a pessoa em relação à alimentação e treino? Primeiro, gente, acho que a primeira dica, escolha melhor o seu combustível. E que a sua escolha não passe só pelo quesito emoções, tá? A gente é um ser humano, ele é um animal, a gente é uma espécie, né? O Homo sapiens. E o que acabou acontecendo nos últimos tempos é que a gente foi se afastando muito da nossa natureza, a gente foi inventando muita moda e às vezes a gente está buscando soluções mágicas, mas não faz o básico, tá? Então, assim, o básico é extraordinário quando bem feito, tá? Então, melhora o teu combustível, que tu vai melhorar a tua energia, tu vai melhorar a tua composição corporal, tu vai melhorar os teus exames. E segundo, não é opcional. Eu digo isso, as pessoas querem me matar. Você não come todo dia, por que que você acha que se mexer 2 vezes na semana é o suficiente? Não existe. Músculo precisa de treinamento. Por quê? Porque a gente não carrega mais pedra, porque a gente não abre mais o vidro, porque a gente não levanta mais para trocar, né, o canal, porque a gente não lava mais calçada, né? A gente não faz mais trabalho braçal. Então, você tem que se mexer. E esquece essa história de só 2 vezes por semana. Se você quer ver resultado mental, físico, hormonal, se mexa e coloque isso para a sua vida. Treino é remédio e escolha melhor seu combustível. Gi, e se essa galera aí toda que te assistiu quiser saber mais, onde que eles te encontram? Diz suas redes sociais. Hoje meu Instagram é Gisele Silveira Nutri, tá? Eu tenho consultório, tenho grupos de emagrecimento, os grupos são específicos para mulheres, o consultório é para homens e mulheres. Acabei focando muito em saúde da mulher por passar por climatério, aí eu fui lá, estudei, fiz pós e acabei nichando muito nisso, porque é importante a gente saber e ter noção do que ao longo das fases da vida a gente vai mudando as nossas demandas e as nossas necessidades. Show. Gi, muito obrigado de coração por ter vindo aqui com a gente. Foi um prazer. Sabe que eu tenho um carinho enorme e admiração por ti, pela profissional que tu é. Aprendi muito contigo e venho aprendendo cada vez mais. Às vezes eu estou muito na dúvida. Gisele, o que tu acha de ser paciente? A gente fala assim. Então, isso é muito importante hoje na nossa profissão. Eu acho que a galera tem que abrir os olhos e ver que não é somente a minha opinião, só a tua, mas sim o que a gente vai fazer de melhor para aquele paciente, sabe? Sem dúvida. Então, eu vejo hoje que tem muita briga de ego de profissionais, então eu sou um cara que eu gosto de chamar, conversar e tudo mais, e ter sempre um leque muito grande de profissionais junto comigo, porque isso que faz a gente crescer e ver hoje os nossos pacientes ter muito resultado e a gente, assim, juntos, já emagrecemos aí uma galera. Acho que a gente já chegou em 1 tonelada. Já chegou 1 tonelada, né? Já. Teve vários cases aí já tem juntos. O caso do Diego. Diego, muito Diegão, bom. Queridão. Diego, da Desirê. Galera. Teve uma galera, assim, então até parabéns pra essa galera aí que se puxa muito. E muito obrigado, Gi, por ter vindo Foi um conhecer prazer, hoje. foi uma delícia, aqui. gente. E aqui é lindo, uma delícia. Eu ia ficar aqui só no cafezinho hoje. Então tá, pessoal. Pra quem gostou aí, curte, compartilha. E aí, deixa seu comentário do que você achou desse podcast e que a gente faça outros e tudo mais. E a próxima vez eu vou fazer com a Gi na bike, eu e ela pedalando. Ela chegou aqui e me contou isso. Desafio. A próxima eu vou vir de roupa de treino, a gente vai fazer na bike, a gente vai ver, eu quero ver quem é que tá com a melhor performance, quem é que vai conseguir falar e treinar. Eu vou botar o frequencímetro. Vou botar o frequencímetro cardíaco aqui em mim, na Gisele. E a próxima tá marcado. Podem cobrar, vai ser ainda esse semestre. Pessoal, obrigado, viu? Abração. Tchau, tchau.